o pós-continente. Já que todo mundo aqui tá morto, vamos contar pra eles como foi a nossa história? Você é insuportável mesmo. Mas vamos, né? Não tem muito o que fazer quando está morto. Acho que começa com você, amor. Certo, vamos lá para o século XVIII. Nascido fruto de um estupro de uma nativa, e fui passado pelo padre Alonso cuidar de mim. Aquela cidade era estranha, as pessoas eram facilmente convencidas por meio de histórias. Sempre interpretavam literalmente sem sequer questionarem nada. Eu tinha visões desde sempre, eu acho, e elas se realizavam. Dizia para todos que eu era filho da Virgem Maria, e saí da missão 3 meses após a morte de Sepet Araju. Foi aí que conheci Ana Terra. Deixa eu contar essa parte. Eu vivia com meus pais e meus irmãos. A gente tinha muitas terras, mas por algum motivo não conseguíamos ser prósperos. O medo lá em casa era constante. Estávamos longe das proteções que uma cidade podia oferecer. A qualquer momento poderíamos ser mortos e assaltados. Um dia, enquanto caminhava pela mata, eu encontrei um homem ferido. Ele parecia estranho, mas eu ajudei. Ele foi acolhido por minha família e empregado por meu pai. Eu precisava ganhar a confiança deles, então eu comecei a mostrar como fazer os trabalhos da fazenda de maneira mais produtiva. Adestrei os animais e trabalhei na terra. Também contava histórias e mostrava meus talentos musicais. Me perdoem aí. Mas que família ingrata. Quando eu percebi, já estava apaixonada por ele, e acabei me engravidando. Quando meu pai soube, ele ficou louco, e mandou meus irmãos levarem ele para o meio do mato. Eu sabia que eles iam matá-lo. Alguns anos depois, atacaram nossa fazenda. Todos os homens da casa foram mortos, e eu fui estuprada. Só sobraram eu, minha cunhada e meu filho, Pedro Terra, em homenagem a vocês sabem quem. A gente fugiu para uma estância onde conheci o coronel Ricardo Amaral, que era dono de tudo aquilo. Pensei que teria paz, mas foi um engano. Meu filho cresceu vendo a estância se tornar uma vila, a Vila de Santa Fé. Morri depois que ele voltou da guerra. Passei anos cuidando da minha netinha linda, a Bibiana Terra. Eu mesma. Deixa que eu conto a partir daqui. Meu pai só sabia de procurar pretendentes pra mim, só porque eu tinha 22 anos e continuava solteira. Tinha uma almofadinha, Bento Amaral, que vivia dando em cima de mim. Mas a cidade já era pacata. Não queria mais uma coisa sem graça na minha vida. Mas um dia ele chegou na cidade. Ele era um sujeito forte, destemido, bravo, o gaúcho dos sonhos. Um dia, a cavalo, vindo ninguém sabia de onde, com um chapéu de barbicacho puxado para a nuca, a bela cabeça de macho altivamente erguida e aquele seu olhar de gavião, que irritava e ao mesmo tempo fascinava. Digamos que eu trouxe um vento para a cidade. Todos pareciam me temer. Eu não tive pais que me educassem, cresci no campo, livre, sem regras, nunca fui para a igreja. Eu gostava da bebedeira, da mulherada. Todos me viam como uma grande perdição. A família Amaral se interessava em quem trouxesse lucro para eles. Então, claramente não gostavam de um vadio como eu. No momento que eu vi ele, lembrei de tudo que a minha avó me contava sobre o forasteiro que ela encontrou. Era a minha chance de poder viver a minha história de amor. Não devia ter feito isso, só te contei dos romances. Você não fazia ideia do trabalho que é viver com alguém com ideias tão diferentes das suas. Eu não me arrependo das aventuras que a gente viveu. Nós estávamos completamente apaixonados. Confesso que foi difícil. Ela queria a emoção de uma vida desregrada e eu queria a paz e calmaria que a família dela possuía. Mas também não queria deixar toda a história que criei para mim mesmo. Os pais de Bibiana eram completamente ordenados e focados simplesmente no trabalho, não no prazer. Consegui minar a resistência e a família e venci um duelo como o pretendente rico de Bibiana, Bento Amaral, filho do coronel Ricardo Amaral. A gente se casou e eu abri uma venda, mas só conseguia me perguntar se realmente queria aquilo, me tornar um burguês. Eu estava começando a enlouquecer por falta dos prazeres. Demorou, mas o importante é que uma hora você voltou. Infelizmente, nossa filha teve que morrer para isso acontecer. Pelo menos não esperou Bolívar morrer também.
Enfim, amarguras à parte. Todos os homens, inclusive imigrantes, foram enviados para a guerra de farrapos. Na noite em que invadiram o sobrado do Coronel Amaral, ele foi morto, mas não sozinho. Bolívar ficou órfão de pai, e a almofadinha do Bento conseguiu fugir. Chegou a minha vez, sogrinha. Eu fui para aquele fim de mundo com o meu avô adotivo, um pernambucano agiota. Todo mundo começou a pegar empréstimo, inclusive o pobre Pedro Terra, que acabou perdendo as terras, onde construímos um sobrado e o filhinho lindo da Bibiana me cortejou. Ele era completamente enfeitiçado em mim. Chega de lorota. Fazia pouco tempo que eu estava na vila, Dr. Winter, um grande médico alemão. Assim que vi Luzia, soube que ela tinha algum problema. Ela havia pedido para marcar o noivado no mesmo horário que um escravo seria enforcado. Nada normal para uma jovem de 19 anos. Ela tinha prazer com o sofrimento alheio. Na hora do enforcamento do escravo, ela correu para a janela a fim de se deliciar com o espetáculo. Primeiro o rosto dela se contorceu num puxão nervoso, como se estivesse sentindo uma súbita dor aguda. Depois se fixou numa expressão de profundo interesse, que aos poucos foi se transformando numa máscara de gozo que pareceu chegar ao orgasmo. Por isso, casando com Bolívar, uma mente singela, ela se aproveitou para atormentá-lo. Foi um alívio descobrir que o Dr. Winter também enxergava a loucura que ela tinha. Eu só queria poder internar ela em um hospício, nada mais. A meu pedido, Dr. Winter recomendou que Luzia e meu filho, Bolívar, saíssem em uma viagem para o Porto Alegre. Pouco antes, meu netinho, Licurgo, nasceu e precisei cuidar dele enquanto viajavam. Então foi sua ideia, safada. Lá estava acontecendo uma epidemia, mas eu queria continuar lá. Estava um clima tão agradável, todo aquele sofrimento. Meses depois, meu marido me obrigou a voltar para Santa Fé e ao tentar rever o filho, você não deixou. Não mesmo, nunca deixaria uma louca ficar com meu neto. Ainda mais que você me chamou de cadela. A porrada que meu filho desceu em você foi um bem merecida. Vou fingir que não escutei isso. Bento Amaral ainda declarou estado de quarentena para a gente, sendo que nem era certeza se estávamos contaminados. Meu pobre Bolivar não aguentou e ao fugir o mataram. Vamos falar agora, mãe? Minha mãe tinha descoberto um tumor no estômago e tudo que minha avó pensava era em permanecer no sobrado. Mas consegui ficar com a minha avó. Afinal, tudo que minha mãe queria era o filho cosmopolita. E isso eu não queria. Na adolescência, fui educado por Fandango, um típico gaúcho fanfarrão. Exímio contador de histórias, conhecedor de casos e lendas, expressando-se por ditados, tendo a pura memórias por quadras, trovas e modinhas. Dono, por fim, de uma grande sabedoria campeira. Confesso que Bibiana foi bem esperta, conseguiu afastar todos os pretendentes da viúva louca. Sei que a intenção na verdade era deixar toda a herança para Licurgo, sem ter que dividir, mas vamos fingir que tem um pouco de empatia nisso. Eu só observava a treta entre as duas e não tomava partido nenhum. Santa Fé já tinha se tornado uma cidade, e eu tinha influência na política, com o grupo que fundei contra a família Amaral, que queria o retorno à monarquia. Eu estava prestes a me casar com minha prima, Alice Terra. A irmã dela, Maria Valéria, estava totalmente na minha. Mas sei lá, eu sentia grande preso sexualmente pela Ismélia Caré, que vivia num rancho. Chegou uma hora que coloquei meus planos em prática e libertei meus escravos. Na mesma noite, descobri que Ismália Caré estava grávida e a única solução era o aborto. Meu adversário, José Lírio, tentou destruir o poço que nos mantinha vivos, mas não teve coragem quando pensou nas crianças e mulheres que morreriam. No entanto, eu não quis saber de trégua. Eu estava meio caduca nessa época, mas lembro do que aconteceu. Você foi totalmente imprudente. Deixou sua mulher em trabalho de parto sem cuidados médicos. Por isso, Alice e Aurora morreram durante o parto. Graças a isso, seu sogro morreu de fome e todos foram enterrados no porão com ratos. Tudo por sua ignorância.
e só querer guerra, a ponto de esquecer da sua família. Me lembro que quando vieram contar da morte, apenas apontei para a janela onde o vento uivava e disse: Está ouvindo? Acho que está bom por hoje, né? Oxe, mas e o resto da minha história? Vão ter que procurar para descobrir, ou então esperar outro dia pra gente contar. Ai, meu Deus do céu. Tem uma pombinha no meu quarto. Todo dia entra bicho no meu quarto. Ai, a Cristal pegou com a boca. Ai, gente, que horror. Ai, tá, vamos lá. O que tá acontecendo? Gente, tem uma pomba no meu quarto. E a Cristal acabou de pegar com a boca. A pomba. Ai, que nojo. Tá, vamos lá. Eita, calma aí. Ai, gente. A Cristal tá comendo a pomba. Que nojo. Agora. O que é você, Rian? Eu sou o Rodrigo Cabaracci. Ai, nós é casado? Não sei. Puxado para a nuca. A bela cabeça de macho altivamente erguida. E aquele seu olhar de gavião que irrita. Ai, gente, desculpa. Calma aí. E aquele seu olhar de gavião que irritava e ao mesmo tempo fascinava. Digamos que eu trouxe um vento para a cidade. Todos pareciam me temer. Gente, desculpa. Tem como começar tudo de novo? Eu lembrei que eu tô gravando pelo OBS e tá pegando o meu microfone o tempo todo. E eu tô aqui morrendo de rir. Ô, Bárbara, você tava falando de mim, demais, olhar velho. de gavião? Era, não sei. Eu tô...